Boa noite, povo de Deus. Tudo na paz conosco? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Vai ficar melhor ainda para você poder me ouvir. Graças a Deus, hoje estamos tendo o privilégio mais uma vez de nos reunir, apesar desse momento, dessa situação de pandemia, aproveitando essa ferramenta que Deus tem nos dado, que é a internet, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Abra aí, fazendo um favor, no livro do profeta Oséias. Hoje vamos meditar aí em Oséias, no capítulo 3. Pode procurar aí, eu sei que é um pouquinho difícil de achar o livro de Oséias, mas você vai encontrar ele aí, logo depois do profeta Daniel. Pode procurar aí que você vai encontrar. Hoje nós vamos falar sobre amor. Essa coisa que muito mexe com a gente, alcança o nosso coração, leva algumas pessoas até suar frio, ter uma alegria grandiosa ou ter uma depressão também grandiosa. Mexe, toca no nosso coração, nos dá um frio da barriga, leva pessoas a cometerem coisas tão terríveis, mas leva outros também a cometerem atos tão grandiosos e admiráveis que se não fossem movidos pelo amor, nunca fariam aquilo que eles têm feito. Por isso, por ser tão assim, por mexer tanto com a gente, é que é muito utilizado na música. As músicas falam de amor. E como elas tocam o nosso coração, como elas falam com a gente, né? Como elas mexem com as nossas emoções. Mas ainda que seja que mexa tanto com a gente, não é tão fácil assim falarmos sobre amor, muito menos descrevê-lo. Conceituá-lo então é quase que uma missão impossível, vou dizer assim. É por isso que filmes que falam de amor também mexem tanto com a gente, porque ali ele está se utilizando de uma história para contar o que é o amor, ou como que é o amor que aquela pessoa vai assistindo, tá querendo apresentar por meio daquele filme, né? E nós que assistimos somos tão tocados e impactados por aqueles filmes que falam de amor. Parece ser a estratégia que Deus usa nesse texto que nós vamos meditar hoje do profeta Oséias, porque ele vai apresentar o amor dele ao seu povo por meio de uma história. E uma história muito inusitada, você vai acompanhar conosco, você vai poder aprender um pouquinho dela, a história do casamento de Oséias. Por isso eu quero chamá-lo para lermos aí o capítulo 3 de Oséias, do verso 5. E o tema da nossa mensagem de hoje, que é o tema desse capítulo aí, é o amor de um Deus traído. O amor de um Deus traído. Olha o que diz então, versos 1 a 5 do capítulo 3 do profeta Oséias. Oséias, que significa salvação, é o nome dele. Acompanhe comigo, por favor. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Para a gente entender o que Deus quer nos ensinar por essa história aqui do casamento de Oséias, a gente precisa voltar um pouquinho antes, séculos antes da vida de Oséias. Nós sabemos que Deus formou para si um povo por meio da descendência de Abraão, e depois de tê-los colocado na terra prometida, Canaã, depois de um período, Deus deu para eles reis. Primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, e em terceiro lugar o rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, se você estudar a história de Israel, o reino de Israel se divide em 2 reinos por causa da disputa, da briga de poder que ocorreu na família dos descendentes do rei Salomão. Então ficam-se 2 reinos, o reino do norte, se você olhar o mapa, fica acima, que fica sendo chamado como Israel, da mesma forma, e o reino ao sul fica sendo chamado de Judá, porque o maior território ali, daquele reino que ficou ao sul, pertencia ao povo de Judá, a família de Judá, descendente
de Abraão. Então a gente vê que esses dois reinos agora divididos, contrariando a vontade do Senhor, começam a se afastar do Senhor. E Judá então passa a ter uma alternância entre reis que servem ao Senhor, levam o povo para mais perto de Deus, e já vem na sequência outros reis que não servem ao Senhor, que são idólatras, se prostram diante de outros reis e afastam o povo do Senhor. Mas pior ainda ficou o reino do norte, o reino de Israel. Eles muito mais rápido se afastaram do Senhor e sofreram ali uma sequência de 20 reis que não serviram ao Senhor, culminando por serem dominados pela Assíria no ano de 722 a.C., pelo quanto se distanciaram do Senhor. Chegaram a ficar numa situação caótica como reinado. A sua liderança, os seus reis não serviam ao Senhor, afastavam o povo do Senhor, eram injustos, não cuidavam do seu povo. A situação religiosa também, na mesma toada, se afastou do Senhor e passou a misturar coisas do culto do Senhor com coisas dos cultos a Baal e outros deuses que os povos que habitavam ali anteriormente tinham. E socialmente, então, aí que nós vemos o caos. Uma balbúrdia moral, a decadência plena de moral, injustiça, criminalidade, consequências do afastamento que tiveram do Senhor. Nesse período, Deus levantou vários profetas para exortar o povo, para alertá-los do caminho de morte que eles estavam tendo. Nesse período, então, é que ele levanta o profeta Oséias, que o nome dele significa salvação, como eu disse, para exortá-los para que eles voltassem ao Senhor e encontrassem o cuidado de Deus. Oséias, o profeta do reino do sul, levantado por Deus para profetizar contra o reino do norte, para condená-los, para exortá-los do mal que eles estavam fazendo. Então Deus, querendo impactá-los de forma grandiosa, ele não levanta o profeta Oséias apenas para fazer discursos e pregações contrário a eles, mas para falar do seu amor, ele usou o casamento do profeta Oséias, uma forma inusitada de falar, mas a gente vai ver aí nesse livro. No capítulo 1, depois você pode ler com mais cuidado e mais tempo, Deus ordena que o profeta Oséias se case com uma prostituta. Uma mulher de prostituições é o termo que diz aí no começo do capítulo 1. Então ele toma Gomer para si como esposa. Desse casamento eles têm 3 filhos, do qual 2 não são dele, mas são das prostituições, da infidelidade dela com seus amantes, e um é filho do profeta Oséias. Perdida como ela tem vivido, desejosa de suas traições, de sua prostituição, ela abandona o profeta Oséias, apesar de ele ser um ótimo marido, que cuidava bem dela, que sustentava ela com tudo que ela precisava, era amoroso, mas tão interessada ela estava nos seus amores, nos seus amantes, que ela abandona o profeta Oséias e se perde em sua prostituição. No capítulo 2, ele pede que os filhos deles exortem a sua mãe para que se voltem ao Senhor. Porque o profeta Oséias continuou cuidando e sustentando dela, ainda que ela estava envolvida nos seus amantes, nas suas traições. Mas ele alerta, se ela não retornar verdadeiramente, porque algumas vezes ela demonstrou querer retornar, mas era só interesse, ele iria retirar o sustento que ele estava tendo dela. Então, chega no capítulo 3, que nós vamos lendo e meditando a busca que nós vamos, na medida que a gente vai estudando aqui cada parte, Deus traz essa segunda ordem, então, para que ele case novamente com essa mesma mulher. Como ele diz aí no capítulo 3, no início do verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Nesse verso 1, Deus está ensinando para nós o primeiro ponto que ele apresenta nesse capítulo 3, que é o amor de Deus e de Oséias, apesar da infidelidade. Ele vai colocar em paralelo o casamento de Oséias com o amor de Deus com o seu povo, como se fosse mesmo um casamento, Deus sendo o marido e o povo de Deus sendo a sua esposa, que é infiel. Então ele traz essa ordem. É a mesma ordem que ele trouxe inicialmente para Oséias, porém, agora com muito mais dificuldade. Porque se no começo ele foi e tomou ela como esposa para si, agora ele precisaria vencer o sentimento de toda a traição que ela trouxe até ele, de toda a forma que ela maltratou ele, foi infiel no seu casamento, e ir lá
e encontrar aquela mulher que não te amava, mas amava outro, como ele expressa aqui na frase amada do seu amigo, e adúltera, e tomá-la novamente para si. Pesada essa ordem, difícil, muito mais agora do que no começo, quando era para ele casar com ela. Mas a base, a referência que ele iria ter, era o amor de Deus com o seu povo. Deus também traindo, Deus também amando esse seu povo que era infiel para ele. Por isso ele acrescenta na sequência, ó, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Então ele está colocando em paralelo esses dois amores, porque ele vai usar o casamento de Oséias para apresentar ao seu povo o seu amor. E ele diz que da mesma forma como Gomer estava se deitando com os seus amantes, não amava Oséias, mas amava os seus amantes, ele apresenta aqui que o povo de Deus da mesma forma não amava o Senhor, que lhe cuidava bem da mesma forma que Oséias cuidava de Gomer. Sustentava, os abençoava. Se na condição religiosa, política e social era um caos, economicamente eles viviam prosperamente. O Senhor continuava os abençoando, mas eles ainda assim não se voltavam para o Senhor, mas se voltavam e olhavam para outros deuses. O olhar que ele traz aqui não é simplesmente ver outros deuses, mas é desejar, é ter o coração inclinado para eles, é olhar com cobiça, com amor para esses outros deuses. E é isso que eles faziam. Eles se prostravam diante de outros deuses. Quando ele usa essa expressão outros deuses, ele está usando a mesma expressão do mandamento que Deus deu. Não terás diante de ti outros deuses. Não se prostrarão diante de outros deuses. Deixando claro aqui como eles quebraram o mandamento. Como eles romperam a fidelidade que eles tinham no sustento ao Senhor. No seu relacionamento com o Senhor. No capítulo 2, ele trouxe alguns detalhes a mais e deixou claro para nós que esses outros deuses, principalmente, era Baal e os cultos que eles faziam a esses deuses. Baal e os demais deuses que tinham naquela região ali, né? E mais ainda podemos entender pelo finalzinho que ele traz aqui, desse verso 1, quando ele diz que amam bolos de passas. Tá tudo bem, não fez? Continua? Não tá. Ele finaliza o verso 1 dizendo assim, amam bolos de passas. O que quer dizer isso daqui? Essa era uma parte que tinha no ritual, no culto que eles faziam a Baal, onde eles amassavam as passas, queimavam assando fazendo esse bolo, e nos rituais que eles faziam de prostituição adorando a Baal, eles comiam esses bolos de passa, julgando alcançar o favor de Baal para que desse a eles prosperidade nas plantações e fertilidade nas suas famílias. Por isso eles amavam isso, porque eles diziam que era de Baal que eles recebiam tudo isso. Mas na verdade era Deus quem os abençoava. E aqui eles também estavam imitando a Gomer, porque Oséias sustentava ela e ela, perdida em suas prostituições, indicava que eram seus amantes que estavam sustentando ela, como a gente pode ver no capítulo 2, se você ler lá ele inteiro. Mas na verdade era Oséias que estava sustentando, assim como aqui era Deus quem estava sustentando eles, mas eles julgavam que era Baal quem estava dando fertilidade para eles. Aqui a gente já consegue aprender algumas coisas. Vamos por partes aqui, porque são vários os ensinos que esse texto nos traz. Primeiro a gente vê aqui, lançado aos nossos olhos por essa história, o tamanho do amor de Deus. Como que é um amor incondicional. Na verdade é um amor apesar da nossa infidelidade. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é algo que ele faz em retribuição à nossa postura diante dele, mas é algo que ele faz apesar de sermos infiéis, de termos abandonado ao nosso Deus desde Adão, vivermos envolvidos em nossos pecados, ainda assim ele nos ama. E é por causa desse amor incondicional de Deus, grandioso, é que ele tem derramado graça sobre a nossa vida. A graça de Deus ela é fundamentada no amor de Deus. Por isso que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ou como diz lá em Efésios também, por causa do grande amor com que Deus nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por causa do grande amor de Deus, inabalável, mesmo diante dos nossos pecados, é que Ele tem derramado essa graça sobre nós. Aqui nós vemos também que a iniciativa foi toda dele. Nós estávamos voltados para os nossos pecados. O Senhor é quem teve a iniciativa de ir lá e nos chamar de volta para Ele. Mesmo vendo que nós merecemos a condenação que Ele próprio disse que merecem os nossos pecados, Ele nos concedeu graça e salvação, de forma imerecida, porque nós merecíamos a condenação. E nós, nessa história aqui, para nos identificarmos bem, nós somos a Gomer dessa história. A postura de Gomer apresenta a queda que o homem teve. Como que por causa do nosso pecado nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Assim como ela, por causa dos seus pecados, perdeu o relacionamento com seu marido. Ela voluntariamente foi mais se envolvendo nos seus amantes a ponto de abandonar o seu marido. Foi isso que nós fizemos em relação a Deus também. Desde Adão, quando caímos, essa tem sido a nossa postura. Nós não temos comunhão com Deus por causa dos nossos pecados. E por consequência disso, nosso coração está totalmente depravado, totalmente inclinado para o pecado. Nós olhamos para os nossos pecados com desejos e não temos o mesmo amor para com Deus. Mas na sequência aqui, Deus ainda mais ensinando para nós do seu amor, dos versos 3 e 4, ou melhor, 2 e 3, ele vai nos mostrar qual é a postura que Oséias teve então. Ele já apresentou os dois amores como paralelos. Vamos ver então o que Oséias fez. Comecinho do verso 2. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ela se envolveu tanto em sua prostituição, no seu vício de amantes, de ter amantes, para ficar melhor dito, que ela passou a ser uma escrava, provavelmente para sobreviver, visto que Oséias havia retirado o sustento que ele tinha dado a ela, ela chegou a virar uma escrava sexual dos seus amantes. E estava ali se deleitando nos prazeres de sua carne. Foi necessário Oséias comprar, pagar, para tê-la novamente. E daí, fazendo isso, muda toda essa postura. No verso 1 apresenta a Gomer, que não é de Oséias, é de outros. Agora ele comprou. Gomer é novamente dela. O preço que ele paga também nos apresenta que ela estava como escrava. O preço mais ou menos de um escravo nesse período aqui era de 30 peças de prata. Um escravo saudável, que pudesse trabalhar. Ele pagou metade em peças de prata, 15 peças de prata, e a outra metade completou com esse homer e meio de cevada, que dava mais ou menos o valor de 15 peças de prata também. E daí assim, ele foi e comprou ela novamente para ele. Mas não a restituiu totalmente nos privilégios de esposa, mas colocou sobre ela um período de tratamento, um período de punição, de disciplina, como ele expressa no verso 3. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Ela não tinha mais a postura de sua esposa, ela era uma mulher de prostituição novamente. Então ele traz ela para sua casa, mas deixa ela por um período de disciplina privada dos seus pecados e privada dos seus privilégios de esposa por enquanto, até que ela se visse lavada novamente, com a postura de esposa novamente. É como se um rei tomasse alguma das plebeias para ter como sua esposa e ele deixasse por um tempo ela sendo preparada, porque ela não era ainda uma rainha, ela não tinha ainda uma postura de rainha, mas ela pouco a pouco ia se moldando ao jeito, à forma, à postura de uma rainha, até o momento que ela seria uma rainha bem preparada e ela estaria então ao lado do seu marido. Foi isso que Oséias fez com ela. Porque ela precisava desse tempo, primeiro, para entender a loucura que ela viveu até então, para que ela ficasse afastada dos seus pecados, se purificando para se dedicar somente ao seu marido novamente, para que se arrependesse ali do mal que tinha feito. Então Oséias sustenta ela com um sustento básico, não aquilo que ela recebia antes como esposa, para que de tempo em tempo ela fosse voltando ao seu normal, adquirindo novamente a postura de esposa dele, para depois de estar novamente preparada, voltar para ele. A promessa que ele faz no finalzinho desse verso permite com que ela não se perdesse numa tristeza
não achasse que estava abandonada. Ela era esposa assim dele, mas ainda não estava digna de estar perante ele. Por isso ele fez essa promessa no finalzinho, dizendo o seguinte: assim também eu esperarei por ti. Porque ao mesmo tempo em que ela estaria privada dos seus amantes, ele já manteria a fidelidade diante dela, como ele tinha feito desde o começo. A fidelidade dele não estava baseada na postura dela, mas na aliança que ele tinha feito com ela. Então, o que daria esperança a ela por aquele período é que no final ela seria restaurada como esposa de Oséias, voltando a ter plenamente os privilégios de esposa dele, o cuidado dele total, e estaria também livrada, limpada e totalmente libertada dos seus pecados. Nós podemos aprender aqui também outras coisas, porque é muito impactante a forma como Oséias se porta com a esposa dele aqui. A gente vê aqui essa história, na verdade, do que ele faz com Gomer, é a história da nossa redenção, meus irmãos. Quando ela se tornou escrava ali, está representando a forma como nós nos escravizamos aos nossos pecados. E como foi necessário que fosse pago um preço para nos resgatar da nossa escravidão. Foi isso que o próprio Deus fez, pagando o preço da vida do seu próprio Filho para nos libertar dos nossos pecados, da escravidão que estávamos vivendo nos nossos pecados, para que fôssemos novamente dele, para que voltássemos os olhos para ele. Essa é a história da nossa redenção, é a história do que Oséias fez com Gomer. E o momento em que ele priva ela é o momento de santificação que nós vivemos, desde que fomos resgatados por Deus pelo preço do sangue de Cristo, até o dia onde poderemos estar plenamente diante dele, onde acontecerá, vamos dizer assim, o casamento nosso com o nosso noivo, porque ali já estaremos como uma igreja pura, imaculada, totalmente santa para estarmos na presença do nosso Deus. Nós também vivemos esse processo de purificação, de irmos abandonando os nossos amantes, os nossos pecados e nos tornando cada vez mais na aparência de Cristo, para estarmos dignos da tua presença plena naquele dia que ainda virá. Então essa é a história tanto da nossa redenção quanto da nossa santificação. E de forma constrangedora para nós também é a história da fidelidade incondicional de Deus para conosco. No começo nós vimos o amor incondicional dele. E por causa desse amor que ele tem, ele é fiel à aliança que ele fez com o seu povo. Por isso nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. Porque ele é fiel mesmo. A promessa que ele dá é que apesar de ainda sermos imperfeitos, apesar de o pecado ainda habitar em nós, nós nos alimentamos da esperança do dia onde poderemos estar plenamente com ele. A fidelidade dele não está vinculada à nossa postura, porque nós somos imperfeitos, mas está vinculada ao próprio Deus, que é fiel, é do seu caráter. Ele entrou em aliança com o seu povo e ele é fiel. Ele sustenta essa aliança. Por isso essa promessa final se refere a nós também. E assim também eu esperarei por ti. Ele tem perseverado em cada um de nós, nos sustentando no caminho, apesar das nossas imperfeições, e nos melhorando dia a dia para aquele dia onde, completada essa obra dele, podermos estar na presença dele. E na parte final desse capítulo, então, o terceiro e último ponto, onde ele nos mostra a postura de Deus para reconquistar o amor do seu povo. Nos versos 2 e 3 ele mostrou a postura de Oséias para ter novamente a sua amada. Então nos versos 3 e 4 diz o seguinte, ou melhor, versos 4 e 5. Porque os filhos de Israel... Por que ele traz essa palavra por quê? Porque agora é que ele vai explicar para nós tudo que o casamento de Oséias quer nos ensinar, quer dizer. O que ele está profetizando a nós, ensinando, qual é a mensagem dele que ele nos traz por meio do casamento do profeta. Por isso ele conclui com essa palavra, porque aquilo tudo que Oséias fez era para mostrar isso que ele vai dizer agora. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então, o momento de disciplina e privação que Oséias colocou sobre a sua esposa Gomer indicava o que Deus faria com o seu povo. Também eles teriam um momento de privação, de disciplina, de estarem privados dos privilégios
que eles tinham anteriormente como povo de Deus, mas também dos seus próprios pecados. Então ele apresenta 6 itens, que na verdade são 3 duplas de itens. Cada dupla estão relacionadas os itens dela. Primeiro ele fala da dupla o seguinte: sem príncipe, ou melhor, sem rei e sem príncipe. Ele está falando aqui do governo civil que Deus tinha dado ao povo. O rei que havia sobre a nação era a representação de Deus ali. Deus cuidava do seu povo, protegia o seu povo por meio do rei. E eles ficariam privados desse cuidado de Deus. O príncipe poderia representar qualquer outra liderança, muito provavelmente o sacerdote. Ou seja, eles também ficariam privados do favor que Deus tinha com seu povo por meio da intercessão do sacerdote. Então eles passariam a estar submissos a um povo, como isso aconteceu posteriormente, visto que eles não se arrependeram mesmo com essa mensagem. Então eles passaram a viver escravos de um outro povo, como se eles não tivessem Deus, porque eles não tinham rei e nem tinham mais sacerdotes. Na sequência ele traz outra dupla, que é sem sacrifício e sem coluna. O sacrifício representava o perdão que Deus dava ao seu povo, por meio dos sacrifícios que eles faziam. Então, além de ficar sem o governo e a proteção do Senhor, sem o favor do Senhor, agora eles estariam sem o perdão do Senhor. Deus não mais perdoaria os seus pecados, mas traria sobre eles as consequências dos seus atos. E quando ele fala na sequência da coluna, pode ser tanto a coluna que era feita para relembrar um grande feito do Senhor, ou a coluna que é chamado mais de poste ídolo, que eram os locais que eles levantavam a coluna para ali se prostrarem diante de outros deuses, realizarem os seus cultos pagãos e idólatras. Mas de qualquer forma, de um ou de outro, mostra como que eles misturaram o culto do Senhor, sacrifício feito ao Senhor com os sacrifícios feitos aos outros deuses. Eles chegaram a sacrificar os próprios filhos a Baal, numa estátua de ferro, que ele colocava a criança ali, aquele ferro aquecido em fogo, e ali ia derretendo ali no braço de ferro daquela estátua. Tão grande foi o afastamento e a misturada que eles fizeram da sua devoção ao Senhor com a devoção a outros deuses. E por final, ele apresenta sem a estola sacerdotal e sem os ídolos do lar. A estola era uma parte da vestimenta do sacerdote, que no bolso ele carregava o urim e o tumim, que eram utilizados, umas ferramentas utilizadas para terem a direção de Deus em algum momento específico, que a nação precisava tomar uma decisão séria. Fosse entrar numa guerra, fosse sair dela, fosse uma decisão que o rei poderia tomar, ele usava o urim e o tumim, o sacerdote. Eles consultavam ao Senhor por meio dessa ferramenta, ou seja, Deus não mais iria os dirigir por esse período. E no final ele traz o item do ídolos do lar, que eram ídolos mesmo, estatuetas de deuses que eles adoravam se prostrando diante dela. Ou seja, eles também, como Gomer, estariam privados daquilo que eles tinham cometido dos seus pecados e daquilo que Deus tinha dado a eles como privilégio por serem povo de Deus, mas que também eles tinham utilizado para cometerem a sua perdição, os seus pecados. Tinham misturado tudo. Eles então passariam por esse tempo de privação para se arrependerem. John Mackay, quando comenta esse verso aqui, ele diz o seguinte: esse castigo imposto pelo Senhor, pela sua preocupação amorosa pelo seu povo, foi concedido para erradicar as más influências do meio deles, para induzi-los a uma mudança espiritual verdadeira dos seus pensamentos e hábitos e para alcançar total restauração que é descrita em termos messiânicos. Então a privação deles também não era um sinal de que Deus os tinha abandonado, mas que Deus, por causa do amor que ele tinha por esse povo, iria os disciplinar para recuperá-los para si, para trazê-los de volta para si, para que eles se arrependessem. E é o que ele diz na sequência no verso 5, que isso iria acontecer, que a disciplina teria o seu efeito alcançado. Como ele diz no capítulo 5, depois, ele não tinha descrito qual o tempo, só disse muito tempo, né? Mas ele diz agora, depois desse tempo, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. Então, depois desse período de disciplina, haveria esse retorno. Então, eles poderiam também, ainda que a mão pesada do Senhor sobre eles nesse período, alimentarem em seu coração a esperança do momento onde o Senhor os restauraria como seu povo novamente.
que chegaria um momento onde o povo de Deus, arrependido dos seus pecados, não mais se voltariam aos outros deuses, mas se voltariam para o Senhor, seu Deus. E como ele diz na sequência, ó, e a Davi, seu rei. Olha que interessante aqui que a gente precisa entender. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vê que o povo até volta do exílio. Não todos, mas uma parte. Mas ele em momento algum estiveram novamente sobre um único rei. Que é o que ele diz que aconteceria quando fala que eles voltariam a Davi, seu rei. Ou seja, Deus restauraria novamente todo o seu povo como um só, debaixo de um único rei. Então a restauração implicaria em estarem submissos a um único rei. Algo que não aconteceu em momento algum do Antigo Testamento. E na sequência ele nos traz o momento que isso iria acontecer, quando ele diz o seguinte, ó, e nos últimos dias. E tendo já nós o Novo Testamento na nossa mão, nós sabemos que os últimos dias se refere ao tempo desde que Cristo veio. Ele inaugurou os últimos dias, quando ele nasceu de Maria. E esses últimos dias se completarão no dia que ele voltar glorioso para reinar plenamente na nossa presença. Então, esse tempo onde o Senhor voltou a juntar o seu povo para si debaixo de um único rei, é a partir do momento que Cristo veio e ele nos juntou todos debaixo do reinado de Cristo. Do Cristo Jesus que iniciou o seu reino quando veio à terra a primeira vez. Então nós atualmente, o povo de Deus atual que tem desfrutado desse retorno ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei que representa o Cristo, que é o rei eterno, que não deixará de reinar sobre o seu povo e já tendo o seu reino inaugurado. A forma como voltamos ao Senhor que ele diz aqui é na sequência, ó, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ou seja, com temor. É isso que ele quer dizer, tremendo, é com temor diante do Senhor. Se o nosso pecado nos levou a ficar abusados, a perdermos o temor do Senhor, quando ele nos chama de volta para ele como ele fez, quando ele nos converte para ele por meio de Cristo, ele coloca de novo o temor no nosso coração. E por isso é que nós nos voltamos para ele, porque ele coloca o temor no nosso coração. E da sua bondade, ou seja, nós que em pecado não conseguimos identificar que o Senhor é quem nos dava a sua bondade, nos abençoava, nos sustentava por meio da sua provisão, com o temor que ele coloca em nosso coração, nós conseguimos enxergar isso. Por isso que nós voltamos ao Senhor e passamos a reconhecer que ele é o dono de todas as bênçãos que nós temos desfrutado. Então essa história também é a nossa história, da forma como Deus nos chamou de volta para ele por meio do seu Filho, Cristo Jesus. E aqui nós podemos aprender mais algumas coisas também. Primeiro, é por meio da conversão, então, que nós voltamos ao Senhor. Não era um retorno geográfico, não era voltar da Babilônia para a terra de Canaã. É voltar dos nossos pecados para Cristo. É isso que é a conversão. É se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e entregar a vida para Ele. Esse retorno ao Senhor acontece por meio da conversão, porque Cristo já inaugurou o seu reinado. E quando nós nos convertemos ao Senhor, nós nos submetemos, nos sujeitamos a Cristo como nosso Rei, o Rei único de todo o povo de Deus. E vivemos então na esperança do dia onde se consumará esse reinado, quando ele estará estabelecido plenamente na terra. Isso vai acontecer no dia que Cristo voltar para inaugurar a eternidade. Todos aqueles que se voltaram para o Senhor, que foram convertidos por Ele, desfrutarão desse momento de entrarmos eternamente no reino pleno debaixo do Cristo, nosso Rei. Será maravilhoso esse dia. Mas para encerrar, meus irmãos, deixa eu rapidamente trazer algumas aplicações aqui. Talvez já está até encerrando nosso tempo aqui no Instagram. Vamos correr um pouquinho. Primeiro, de forma bem específica, aplicando para a nossa família aqui, para as nossas famílias, né? O amor que Deus tem por nós, a forma como Ele nos trata, nós devemos ter esse amor como base para nós lidarmos uns com os outros nos nossos erros. Nós só podemos amar uns aos outros porque Deus nos amou. Ele é o modelo de amor que nós temos. Nós só podemos perdoar os outros porque Deus nos perdoou. Nós temos total condição de perdoar as pessoas,
porque Deus nos perdoa, ainda que seja uma infidelidade no casamento, por exemplo, como foi a história aqui de Oséias e de Gomer. Por causa da reconciliação que Deus fez conosco, nós podemos agora nos reconciliar com as pessoas, seja com os pais, com os filhos, com os cônjuges, irmãos, qualquer outra pessoa. A reconciliação que Deus nos concedeu, ela é base para nós também vivermos nos reconciliando com os outros, para amarmos as pessoas, para perdoarmos as pessoas. E devemos aprender também com essa história a termos gratidão em nossa família. Reconhecermos a provisão do Senhor em nossa casa. Ele tem nos dado o sustento que nós precisamos. Ele tem nos dado um teto para morar, uma família para viver, comida para comer, irmãos para convivermos na igreja e tudo mais, até o ar que nós respiramos. Deus, por meio da sua providência, tem nos sustentado. A nossa postura tem que ser diferente da que a Gomer teve. Mas reconhecer, sim, o nosso Deus é o nosso sustentador. Ele é um Deus bondoso, gracioso, que nos abençoa e nos guarda. Mas também quero trazer algumas aplicações pessoais para nós. A primeira delas, essa história é um chamado ao arrependimento. Eu não sei se você ouvindo essa história, você se identifica com o Gomer, mas na verdade a história dela é a nossa história. Nós carecemos de arrepender-nos, porque o pecado habita em nós. E antes de sermos convertidos por Cristo, então, nós somos escravizados a Ele. Deus nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados, porque nele há reconciliação, desde que nos arrependamos verdadeiramente, desde que passemos a enxergar claramente a nossa condição e crendo no que Cristo fez para nos resgatar da escravidão, nós nos achegamos a Deus por meio do chamado que Ele faz a nós, para nos arrependermos. Ficamos constrangidos pelo tamanho do amor que Ele apresenta por nós, nos chamando de volta para Ele, e com gratidão no coração, nós nos submetemos então à santificação. Se nós já fomos reconciliados com Deus, meu irmão, nós precisamos entender que o nosso tempo agora é de purificação, é de santificação, é de passarmos mais e mais a obedecermos a Deus. Assim nós estaremos refletindo que estamos cheios do Espírito Santo e estaremos mais ainda nos enchendo do Espírito Santo. A nossa vida de desobediência deve ficar para trás. A nossa postura agora é santificar-nos, nos prepararmos, porque existe um encontro marcado com o nosso noivo e nós precisamos chegar lá ataviados diante dele. Precisamos chegar lá preparados, purificados, santificados diante dele. Então a nossa postura agora tem que ser de santificação. E isso a gente faz nos consagrando ao Senhor e entregando a nossa vida para Ele. E em último lugar, para nós encerrarmos, nós não podemos deixar essa história fechada aqui dentro da Bíblia, como eu fechei a minha agora. O próprio Deus tem todo o interesse de que a história do seu grande amor seja divulgada a esse mundo, que o seu reino se expanda por toda a terra. Por isso mesmo Ele nos chamou como igreja, para que testemunhássemos do amor de Deus. Nós não somos tão ligeiros em colocar nas nossas redes sociais, em proclamarmos aos outros o amor que nós temos pelas pessoas. Vejo gente escrevendo no muro, no poste, passando o avião com faixa escrita. A gente procura sempre de alguma forma mostrar aos outros o amor que nós temos por alguém. Com mais diligência ainda, Deus nos chamou e nos capacitou para divulgarmos o amor dele. Para pregarmos esse amor, essa reconciliação. Esse amor que nos chama da escravidão. Esse amor de um Deus traído, que ainda assim se mantém fiel. E deixa aberto por meio de Cristo para que venhamos nos reconciliar com Ele. Nós precisamos proclamar essa mensagem ao mundo. Esse amor de Deus precisa ser divulgado a todo mundo e nós somos o povo que Ele levantou. Assim como Ele levantou o profeta Oséias para, por meio do seu casamento, mostrar o amor de Deus ao reino do norte, Ele levantou eu e você para mostrarmos a todo esse mundo caído o amor de Deus pelos pecadores. Então nós somos chamados a fazer isso. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus e depois encerraremos cantando mais uma vez: Tu és fiel, Senhor.
Meu paizão, realmente não temos palavras, Deus, para dizer diante do Senhor por tamanho amor demonstrado a nós, não só nessa história, mas fatalmente naquela cruz, entregando seu próprio filho, pagando o preço da vida dele. Não quero me delongar, Deus, mas tenha misericórdia de nós. Não nos deixa como a Gomer, mas nos traz para perto do Senhor. Nos leva à submissão de Cristo. A nós que já fomos reconciliados com o Senhor, Deus, nos incomode em relação à nossa santificação e à proclamação do seu amor. Aqueles que nos ouvem hoje, Deus, e que não têm clareza da sua salvação, que o Senhor possa também alcançar o coração deles por causa desse grande amor que o Senhor quer que eles desfrutem, meu Pai. Que o Senhor toque no coração deles. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.